Neste vídeo nós vamos estudar uma classe de palavra muito importante para a língua portuguesa, o verbo. Nós vamos aprender a identificar o verbo em 3 passos. Se você quer aprender, vem comigo! Olá pessoal, para você que não me conhece, eu sou a professora Dirlene Leal. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu já queria te pedir de uma vez, deixa um like nesse vídeo para mim e se inscreva no meu canal caso sejam inscritos, ok? Estou animadíssimo para a nossa aula de verbos, gente. Bora começar então? O que é verbo? Verbo é uma classe de palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. As classes de palavras são 10. São variáveis e invariáveis. As classes de palavras variáveis, elas podem variar em gênero, número e grau. E elas são substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral e verbo. No meu canal tem vídeo sobre todas essas classes de palavras. Vou deixar a indicação de aula para vocês aqui nos cards e na descrição também. As classes de palavras invariáveis, elas não variam de forma alguma. Não importa se é singular, plural, masculino, feminino, enfim, elas não variam. Elas são advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Vou dar para vocês agora 3 passos para a gente identificar um verbo. Primeiro passo, ele indica uma ação, um estado ou então um fenômeno da natureza. Para ser verbo também, segundo passo, eles têm que estar relacionados a um sujeito ou a um pronome pessoal. E terceiro passo, a sua forma original termina em ar, ou ir. Nós vamos ver exemplos daqui a pouco. Os verbos podem ser de ação, como correr, pular, dançar, qualquer coisa que eu faça, que eu pratique uma ação. Também pode ser de estado, como ficar, continuar. E fenômeno da natureza, chover, nevar, relampear, o relampejar, que todos dois estão certos. Vamos aos exemplos agora. Meu primo caiu e machucou a cabeça. Nessa frase tem 2 verbos. Enquanto eu mostro o primeiro, vocês vão achando o segundo, tá? O primeiro verbo da frase é caiu. Vamos tentar encaixar caiu naqueles 3 passos para a gente achar um verbo? Caiu é verbo porque é uma ação. É verbo porque eu posso colocar no infinitivo. E também porque ele diz respeito a um sujeito. O sujeito é primo. Agora, machucou. Machucou é o segundo verbo. Você conseguiu acertar? Machucou também é verbo porque é uma ação. Eu posso colocar na forma de infinitivo, machucar, e diz respeito a um sujeito que é meu primo. Espero que você tenha conseguido achar. Theo é um cachorro muito brincalhão. Qual é o verbo desta frase? Não tem verbo de ação aqui, né? Só tem um verbo de ligação, que é Theo é o sujeito. Um cachorro muito brincalhão ao predicado está ligando o sujeito ao predicado. Aqui, então, é um verbo. É um verbo que transmite um estado. Que jeito que o cachorro é? Ele é brincalhão. Que jeito que ele está agora? Ele está brincando. Nesta frase, só tem este verbo. Eu vou ler para vocês agora um poema cheio de verbos. O nome é Poema de Verbos, escrito por Hermes José Novakoski. Parei, pensei, vi, olhei, falei, pensei, corri, bati, caí, segui, sumi, morri. Será que tem alguma dessas palavras que estão escritas aqui que não são verbos? Ou todas são verbos? Se você respondeu que todas as palavras são verbos, você acertou. Todas essas palavras que estão aqui, eu posso colocar na forma do infinitivo como parar, pensar. Todas diz respeito ao sujeito eu parei, eu pensei, e todas essas palavras são ação. Parei para observar, pensei no que fazer, vi acontecer. Todas essas palavras que estão aqui são verbos? Se você respondeu que são, não. Errou, não são verbos. Parei é um verbo, vou marcar aqui, ó. Parei é um verbo. Observar é outro verbo, pensei é outro verbo, fazer é outro, vi é outro e acontecer é outro verbo. Só não é verbo para, que é preposição,
no e que não é verbo. Olhei ao meu redor, falei de emoção, pensei com o coração. Aqui dá para perceber também que não são todas as palavras que são verbo. Verbos são, olhei é verbo, falei é verbo, pensei é verbo. Corri de medo, bati contra a parede, caí sobre uma rede. Vamos achar os verbos agora, Corri é um verbo, bati é outro verbo e cair é outro verbo. Segui o meu caminho, sumi pelos espinhos, morri de tanto rir. O verbo é seguir, sumir, morri. Deixa eu ver se tem mais verbo. Rir também é outro verbo. Vamos falar agora da estrutura das formas verbais. O radical faz parte dessa estrutura. Ele é a parte invariável que expressa o significado essencial do verbo. Nós temos como exemplo aqui o verbo falei. Nós podemos falar falava, falam, falasse, falarei, que vai continuar da mesma maneira o radical. O F, o A e o L não muda de forma alguma. O radical ele é sempre invariável. Posso conjugar o verbo em todas as terminações, em todos os modos e tempos, que o radical vai ser sempre o mesmo. E o tema? O tema é o nome que damos quando consideramos o radical mais a vogal temática. E vogal temática é a vogal que indica a qual conjugação o verbo pertence. Nós temos 3 conjugações. Na primeira conjugação, o verbo termina em ar, como exemplo, falar, matar, averiguar. Nossa, arrumei um verbo difícil, né? Na segunda conjugação, são os verbos terminados em er. E a vogal temática é o e. Exemplo, comer, vender. E a terceira conjugação são os verbos terminados em ir. A vogal temática é ir, rir, partir. Só a gente observar. A, é, i. Primeira conjugação. A, é, ir. Quanto à desinência dos verbos. A desinência de um verbo é toda a parte que sobra depois que já identificamos qual é o radical e qual é o tema. Essas terminações podem indicar modo, tempo, número e pessoa. A desinência modo temporal. Ela é aquela que flexiona para mostrar o modo e o tempo em que o verbo foi colocado. Exemplo. Nós falávamos sobre o show. Esse verbo falávamos tem como desinência modo temporal o vá. O vá significa para nós que o verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. Falava é o pretérito imperfeito. Eu falava, tu falavas, ele falava, nós falávamos. Então, nós é a primeira pessoa do plural. E falava, esse vá significa que está na primeira pessoa do singular, do pretérito imperfeito. Se ela chegasse mais cedo, a desinência é o se. O se mostra para nós que esse chegasse está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Quando eu falo indicativo, é porque indica uma certeza, e o subjuntivo quando indica uma possibilidade. E a desinência número pessoal é aquela que flexiona para mostrar de qual pessoa o discurso veio. Exemplo. Falamos sobre isso ontem. Esse mos aqui é a desinência. Ele está mostrando para nós que este verbo está na primeira pessoa do plural, porque eu posso falar aqui, nós falamos. Nós é a primeira pessoa do plural. Falavam muito alto quando cheguei. A desinência aqui é esse an aqui, falavam. Está mostrando para nós que está na terceira pessoa do plural. Por exemplo, eu falava, tu falavas, ele falava, nós falávamos, vós faláveis, eles falavam. A terceira pessoa, que é eles. Não precisa nem estar escrito aqui, a pessoa, que eu consigo saber qual o pronome que teria aqui atrás se ele não tivesse implícito. Uma observação curiosa para nós. O verbo pôr, repor, compor, depor, enfim, os terminados em or, pertencem à segunda conjugação. Por quê? Pois antes o verbo pôr era poer.
A vogal E sumiu do infinitivo, mas ela aparece ainda em algumas formas verbais, como por exemplo, põe, pões. Põe está repetido. Põe, etc. Forma risotônica e forma arrisotônica. Tem aluno que pergunta assim, professor, isso existe? Existe, gente. Na forma risotônica, a sílaba tônica cai sempre no radical do verbo. Exemplo, canto, do verbo cantar. O radical vai até o T. Então, a sílaba tônica recaiu no radical do verbo. Então, é a forma risotônica. Aprendam. O radical do verbo aprenda vai até o D. E não o prem é uma sílaba tônica que caiu no radical do verbo. Também é risotônica. E trabalho, radical de trabalho do verbo trabalhar vai até o H. Então, o ba é a sílaba tônica. E se você tem dificuldade de achar a sílaba tônica da palavra, vou deixar uma indicação de aula para vocês, que eu tenho no canal um vídeo sobre sílaba tônica. Então, o ba é a sílaba tônica, caiu no radical do verbo, então também é risotônica. Agora, na forma arrisotônica, a sílaba tônica cai fora do radical do verbo. Exemplo, cantará. Se o radical de cantar é até o T, depois do T aqui, ó, que cai o urá, que é a sílaba tônica da palavra. Então, é a forma arrisotônica. Venderão, o radical vai até o D aqui, ó, e tá fora do radical. Falamos também, o radical vai até o L e falamos, o lá que é a sílaba tônica. Se caiu o L, está no radical e o A não está, então está fora do radical. A metade está no radical, a metade está fora. Então a gente conta que a sílaba tônica está fora do radical do verbo. No próximo vídeo de língua portuguesa, na próxima sexta, nós vamos falar sobre as flexões que os verbos podem assumir dependendo da sua pessoa, do seu modo, do seu número e do seu tempo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no meu canal caso sejam inscritos e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais para que outros alunos possam aprender também. Eu posto vídeo aqui no YouTube todas as terças e sextas. Ative o sininho aí para você não perder nenhum vídeo meu. Tchau, galera, e muito obrigada!